E aí, galera, beleza? Bom, finalmente o vídeo sobre borboletas, que tanta gente tem me pedido há tanto tempo. E vai ser hoje, a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer toda a animação, como baixar o objeto e como a gente vai fazer também a configuração de occluder. Vocês podem ver que a minha borboleta está funcionando perfeitamente aqui, tá? Com o movimento das asas, fazendo a rotação em volta da cabeça. Eu ensinei basicamente todos esses passos em vários tutoriais, mas nunca em um tutorial junto, então vai ser bastante interessante também para quem quer aprender sobre animação, sobre no Object, coisas do tipo. Então, eu vou utilizar aqui, pessoal, o projeto template aqui, o Head Decoration. Por que a gente vai utilizar ele? O Head Decoration, ele já tem automaticamente aqui a oclusão da cabeça. Então a gente já tem o Head Occluder, a gente já tem o Face Occluder que faz toda a oclusão e vai facilitar bastante para a gente para só arrastar o nosso objeto aqui e criar a animação dele. Para isso eu vou vir aqui o Delete Me e vou deletar ele. E eu tenho o Drag Here, que é onde eu tenho que jogar o meu objeto que eu vou baixar. Então eu vou vir aqui, Library, 3D Objects, e eu vou procurar uma borboleta, Butterfly. Vou pegar essa aqui, importo. Nesse caso aqui, se aparecer para abrir uma nova janela no navegador, você precisa fazer login e criar uma conta aqui no Sketchfab, tá? Para que você consiga fazer o download da borboleta aqui e outros objetos 3D também. Bom, já tenho aqui a minha borboleta, vou arrastar aqui para a cena. Consegue ver que ela está gigante. Então, 0,00. 0,002. 0,02. Ela está bem pequena. Ok, deixa eu tirar o visible dos meus occluders para a gente conseguir enxergar ela direitinho. Bom, tá aqui a borboleta. E já vou selecionar aqui o material dela, ativar o No Compression. Beleza. E agora vamos ver como que funciona essa borboleta aqui em si. Primeiro a gente vai abrindo aqui para poder ver os bônus, que são as partes móveis dentro de cada objeto. Aqui a gente percebe que tem todas as partes separadas, então a gente consegue movimentar esse objeto 3D. Alguns não tem, a gente não consegue fazer essa movimentação. Tem alguns objetos que não se movem mesmo, ok. E tem alguns que já vêm com animação importada também, que você pode só ativar a animação, igual eu já mostrei em outros tutoriais. Nesse caso aqui a gente percebe que tem LW, né, que deve ser essa asa aqui. E a gente vê que tem uma asa de baixo também, que deve ser essa outra LW, é a parte de baixo. Então, se a gente pegar essas duas aqui, eu uso o Ctrl, né, para poder selecionar mais de uma opção, eu percebo que a asa esquerda some completamente. Então, o RW e esse outro aqui são a asa direita. Ok. E a gente vê que são os olhinhos, o corpo e as anteninhas, né, o bigode que fala aqui. Tá. Então, como que a gente vai fazer? A gente precisa fazer a rotação desses objetos. A gente vê aqui, esse objeto já está com a rotação, já tem uma rotação, já tem uma posição certa. Então, para que a gente não altere esse valor, a gente pode criar uma animação. Eu vim aqui na parte de baixo. E criar aqui um Loop Animation e um Transition. Esse Transition a gente vai passar a posição inicial da asa e a posição final. E a gente vai ativar também o Mirrored para que ele sempre faça um movimento constante e não reinicie a animação assim que ela chegar na posição final que a gente quer. Eu poderia pegar esses valores de rotação. Então posso pegar aqui essa rotação. Eu sei que o meu valor inicial é menos 90. Aqui menos 7. Aqui eu posso colocar 7 também.
E aqui eu coloquei o 0. Vou passar para essa asa aqui também. E aí quando a gente vai olhar a outra asa, a gente percebe que a posição dela é diferente também, a rotação é diferente. Então a gente teria que criar um outro transition para aquela asa. Mas por enquanto eu vou desativar ela e a gente vai observar só essa aqui. E o que a gente consegue observar? A gente observa que o pivô da nossa imagem está no centro. E não aqui nessa parte onde a gente gostaria que a asa se mexesse. Então, por esse motivo, a gente não consegue utilizar essa animação para as asas, porque olha lá como ela se movimenta. A gente não quer que ela se movimente dessa forma. Então, por isso, não vai ser isso aqui que a gente vai utilizar. Então, a gente precisa criar um new object. O new object, a gente pode vir aqui dentro do root e colocar um new object. Ele está aqui embaixo, eu vou jogar ele aqui em cima. E quando você estiver adicionando esse new object dentro do seu objeto 3D, ele vai te avisar que você está quebrando o objeto, porque você está mexendo na estrutura dele. Então eu vou confirmar que eu quero fazer isso sim. E agora eu vou pegar essa asa e essa aqui que está invisível e vou jogar dentro desse meu no object e vou confirmar aqui. Então, asa esquerda. Beleza, um detalhe importante que a gente consegue observar é que o meu no object, o pivô dele, ou seja, a posição central, o movimento a posição onde a gente vai conseguir fazer a rotação do objeto, está bem aqui no meio, que é exatamente onde a gente quer que seja a rotação da nossa asa, e não nessa parte aqui como a gente estava vendo antes. Então, desse jeito, a gente pode pegar a rotação, criar aqui um transition, e agora a gente pode criar o movimento que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui menos 30. Pode ser mais um pouco, menos 40. E aqui a gente observa o movimento da asa exatamente como a gente queria que fosse. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. A gente vai criar mais um no object. O object. Asa direita. Confirmar. E vou pegar aqui o RW e jogar lá dentro. Confirmar, confirmar. Ok, da mesma forma a gente observa que o pivô está central. Então a gente vai conseguir fazer o mesmo movimento. E agora a gente pega a rotação dessa asa direita. Então, já vou só duplicar esse aqui. E quando a gente jogar aqui, a gente vai perceber que o movimento que essa outra asa está fazendo é um movimento contrário. Então, por isso a gente vai colocar 40 aqui. E aí, uma vai fazer o movimento de menos 40 e a outra o movimento de 40. Lembrando que é importante a gente ativar o Mirrored, porque ele garante que o movimento vai ser suave, ele vai ir lá e vai voltar. Então, ele faz o efeito, retorna, faz o efeito, retorna. E a gente tem um movimento mais suave possível aqui das nossas asas. Ok, perfeito. A gente tem agora a nossa borboleta aqui já se movendo, funcionando. Então, eu vou colocar aqui comment around borboleta batendo as asas. Beleza. Agora a gente precisa criar outra animação, que seria o movimento dessa borboleta em volta da cabeça. Então, se a gente pegasse aqui a rotação dessa borboleta, criasse um novo loop animation, porque esse aqui ele vai demorar mais tempo, não vai ser tão rápido igual o movimento das asas, então eu vou colocar aqui 5 segundos para ele. E vou criar um outro transition. Aqui eu tenho que pegar essa posição inicial, que é menos 90. Menos 90. E quando eu passar aqui, fizer a rotação, o que acontece? A gente percebe que ele está fazendo a rotação nele mesmo. Ele não está fazendo um movimento em volta da cabeça. Por quê? Porque exatamente como eu falei para vocês antes, a gente tem o pivô. E o pivô está aqui no centro. E a gente consegue fazer a animação através de pivôs. Por esse motivo, a gente não consegue fazer a rotação desse objeto aqui direto na borboleta. Então a gente precisa criar novamente
mais o no object, que vai ser a borboleta. E agora a gente vai pegar a nossa borboleta, jogar aqui dentro. E agora vem a parte mais importante. A gente sabe que o nosso pivô é bem aqui no centro. E a borboleta está aqui no centro também. Então, para isso, a gente precisa adicionar uma distância para essa borboleta, para que ela não fique, para que ela tenha uma distância maior do nosso pivô e faça esse efeito de rotação. Então, a gente vai alterar o eixo Z, que é o eixo da distância. Então, vou colocar aqui 0,15. A gente percebe que a nossa borboleta está aqui e o nosso pivô central está aqui. Então, a gente vê já a distância entre esses objetos. Dessa forma, eu vou pegar esse borboleta, esse no object que eu criei, vou criar um transition para ele. Vai ser 0, 0. E a gente vai fazer a rotação no eixo Y. E a gente vê que a borboleta já está se mexendo. Como eu quero que ela gire para o outro lado, menos 360. E a minha borboleta agora está fazendo a rotação exata. A gente percebe o pivô aqui, que é o nosso ponto central onde a rotação acontece. E aí a gente tem a distância da borboleta, por isso que ela consegue fazer esse efeito. E agora eu vou arrastar ele aqui dentro do Face Tracker, dentro do Drag Here. Então a gente arrastou aqui para dentro. Eu vou ativar agora o Visible dos meus occluders, que agora eu preciso deles. E a gente vê que está tendo a oclusão já dos objetos. E a nossa borboleta está aparecendo ali perfeita. Bom, caso eu queira fazer a rotação, movimentação da posição dessa borboleta, eu posso vir aqui e ir alterando por aqui mesmo. Então posso colocar aqui menos 110. Posso colocar eu posso colocar 30, não. Assim eu consigo deixar ela mais baixinha. E também, caso eu queira descer ela mais um pouco, eu posso vir aqui no meu borboleta, posição Y e menos 0,05. E agora a gente tem o movimento da nossa borboleta girando em volta da cabeça. Caso você queira colocar mais borboletas, você pode fazer a mesma coisa criando o Loop Animation para as asas de cada uma. Ou igual a gente já criou aqui, você pode duplicar essa borboleta. Então aqui a gente tem a nossa outra borboleta. E nela a gente precisa fazer as mesmas configurações, tá? Pegar a asa direita, a asa esquerda, pegar aqui o Rotation, ligar aqui, para que as asas dessa nova borboleta também batam. Então vocês podem ver ela aqui já. E agora a gente faz a rotação também desse nosso novo borboleta aqui. Eles não estão aparecendo porque a gente está utilizando... eles estão na mesma posição, então a gente pode passar aqui por Delay. Eu vou colocar um Delay e colocar 1 segundo de Delay. E agora vocês percebem que a gente está passando a mesma posição para as duas borboletas, mas com 1 segundo de Delay. E aí a gente consegue colocar várias borboletas na sequência se movimentando. Caso você queira fazer o movimento da borboleta para cima e para baixo, se movendo, coisa do tipo, você pode também criar um novo transition. Novo transition aqui embaixo. E vai fazer o movimento da posição dessa borboleta. Então a gente quer que ela comece menos 0,08 e vá a menos 0,05, por exemplo. A gente passa aqui. E eu vou ter que usar a transição lá de cima, porque não, vou ter que criar uma nova transição aqui, um novo Loop Animation. Novo Loop Animation, porque esse aqui precisa ser espelhado, para que fique bem suave. E vocês conseguem perceber a borboleta subindo e descendo, baseado na posição que a gente definiu aqui.
podem colocar também o tempo que vocês quiserem que leve para ela fazer essa movimentação. Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Segue a gente também no Instagram, @SparkRTutoriais. E se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários aqui que eu estou respondendo todo mundo. Então, valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.